Nossa aula de hoje a gente vai falar sobre matriz de uma transformação linear. Na aula passada a gente falou, 2 aulas atrás a gente falou sobre o que é uma transformação linear, né? Que é uma função que vai de um espaço vetorial em outro espaço vetorial e satisfaz duas propriedades. E tendo uma transformação linear, a gente viu dois conceitos, né, na última aula, que são os conceitos de núcleo de uma transformação linear, que é um subespaço que mora no espaço de saída da transformação, e a gente viu um outro conjunto que vocês já conheciam, que nesse caso também é um subespaço, o subespaço do espaço de chegada da minha transformação linear, que é o subespaço das imagens dessa transformação. Então a gente viu esses dois subespaços. Agora a gente vai ver uma das coisas assim que eu julgo mais interessantes quando a gente estuda essa parte de álgebra linear, que a gente vai ver que, dado uma transformação linear qualquer, eu tenho uma transformação linear qualquer, a gente pode representar essa transformação, porque a princípio é uma função, né? Pega T que vai do espaço V no espaço W e que faz certas coisas, né? Só que por se tratar esses conjuntos, não se tratar de conjuntos quaisquer, e sim de espaços vetoriais, né? O que vai acontecer? Essa transformação linear vai poder ter uma segunda representação, não só assim diretamente, explicitamente, mas ela vai ter ela pode ser dada através de uma matriz. Então, o que a gente vai aprender hoje é que, se eu tenho uma transformação linear, eu posso associar aquela transformação a uma matriz, e o que é interessante é que o contrário também é verdade. Se eu tenho uma matriz, eu posso tentar escrever uma transformação linear relacionada a ela. E por que isso aqui é legal? Computacionalmente, principalmente, é muito bacana isso aqui. Se você consegue... Professora, Oi? em relação não vai ter gravação não, né? Tá gravando por trás com o Já tá OBS. gravando, né? Desculpa Uhum. aí, né? Porque antes mostrava aqui o período. Agora não vai mostrar mais não, porque eu tô colocando o OBS para gravar no fundo lá. Mas vocês podem colocar Vai agora colocar o o nome, né? nome no chat, que eu vou fazer igual fiz na última aula. Eu copiei lá depois no fim da aula e colei num arquivo lá o Word, que aí eu vou guardando e depois eu coloco lá. Então vocês podem colocar, todos vocês, o nome no chat. Isso já pode colocar. Já fica aí. Prosseguindo, mas o que eu ganho de pegar uma transformação e transformar em matriz? Computacionalmente falando, isso é ótimo, né? Você fazer, porque em geral as entradas, quando você vai escrever qualquer coisa num programa, alguma coisa assim, em geral as entradas são meio que em forma de vetores, em formas matriciais. Então ajuda computacionalmente, e também a gente já tem toda uma teoria, né, em relação a matrizes. A matriz tem inversa, não tem inversa, determinante de matrizes, em alguns casos, né, específicos. Então, assim, já tem um estudo todo sobre matrizes. Então, se você consegue levar uma coisa para um universo que você tem muita informação, muito jeito de resolver, isso já ajuda bastante, dependendo do que você está procurando com aquilo ali. Deixa eu fechar aqui, vai aparecer na gravação. Vou fechar aqui o WhatsApp que estava aberto no meu login. Tá, então é isso que a gente vai ver hoje. Como que a gente faz esse esquema, né? Então, vamos para a definição formal do negócio. Então, aqui, suponha que eu tenho U e V espaços vetoriais de dimensões N e M, ou seja, espaços de dimensão finita, né? E vamos considerar uma transformação linear que sai do espaço U e vai para o vetor V. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma base B
de U e uma base C de V. Ou seja, eu estou fixando uma base do espaço de partida e fixando uma base do espaço de chegada. Observando que isso aqui está coerente. Olha, se o espaço V tem dimensão N, então a base dele tem que ter N elementos. Se o espaço V tem dimensão M, obviamente a base de V tem que ter M elementos, porque essa é a definição de dimensão. O que é a dimensão? Quantos elementos aquele espaço tem na base. Já dando uma revisada, né? Isso aqui é a dimensão do espaço vetorial. Quantos elementos estão lá para formar a base. Então, o que eu vou fazer? Como tem essa base B aqui, do espaço de partida, né? Eu vou fazer uma coleção de imagens, ó. Vou pegar a minha F e aplicar nesses vetores da base que eu fixei, né? Do espaço de partida U. Então, pego, aplico o F e coleciono esses carinhas aqui. Como a F sai de U e vai para V, esses elementos aqui, eu já apliquei a F, então caiu onde? Caiu em V. Então, F de U1 está em V, F de U2 até F de UN. Mas, o que significa um conjunto C base? Significa que qualquer vetor que tiver naquele espaço pode ser escrito como combinação daqueles elementos da base. Isso é que é C base, né? Então, se esses elementos aqui estão em V, cada um deles, obrigatoriamente, pode ser escrito como combinação dos elementos da base de V. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar o F de U1 e escrever como combinação dessa base C aqui. Ou seja, ele é um número vezes V1, um número vezes V2, blá, 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 um número até Vn. Esse outro carinha aqui, o F de U2, também está em V. Então, o que significa? Eu posso pegar ele e escrever como combinação dos mesmos vetores, V1 até Vm. E eu vou fazer isso para todos. Isso aqui é o princípio básico quando a gente fala de espaço vetorial e de base. Pega alguém e escreve como combinação da base. Pega alguém e escreve como combinação da base. Esses carinhas aqui que eu escolhi aqui, ó, esses escalares, né? Esses alfa e j aqui são números, são constantes. São números. Que a gente não conhece, mas são números. Eles estão com essa nomenclatura aí, não é à toa, porque a gente já vai aproveitar para ficar com a cara da nossa matriz. Precisava ser esses nomes aí? Não. Você podia chamar A1, A2, A3, o jeito que você quisesse. Só que a gente já vai organizar para ficar mais fácil da gente identificar quando for construir a nossa matriz, tá? Então, podia ser, dar o nome que você quiser, mas, obviamente, para facilitar o que a gente vai ver, a gente colocou isso aqui. Então, beleza. O negócio aqui tá 3% de bateria, espero que lá aguente. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente usa? Cada vetor, quando eu fixo uma base, cada vetor do espaço é escrito de maneira única como combinação daquela base. Então, isso aqui que a gente acabou de fazer, ó, isso aqui é uma forma única de escrever esses caras. E agora eu só vou pegar essas constantes que apareceram aqui e vou escrever de um jeito conveniente. Olha que jeito que eu vou pegar. Cada coluna aqui, ó, vai virar os coeficientes a linha da minha matriz. Então, esses carinhas aqui, ó, alfa 1, alfa 12 até alfa 1n, vai ser a primeira linha aqui. Vou pegar esses outros caras aqui, a segunda coluna. Alfa 21, alfa 22 até alfa 2n. Vai ser a minha segunda linha da minha matriz. Até chegar nessa última aqui.
Então, essa matriz que eu construí, a partir daquilo ali, ela vai ter M linhas, e N colunas, que é a matriz chamada de matriz dos coeficientes, tá bom? Essa matriz que a gente acabou de obter, que é a matriz que a gente está procurando, que a gente definiu lá em cima, olha. Essa matriz é a matriz da transformação linear F associada às bases B e C. Então, ela vai ter essa nomenclatura aqui, ó. Tá? Então, essa matriz tem essa notação. Lembrando que, obviamente, tem a ver essa matriz com as bases que eu fixei. Se eu fixar outra base, é lógico que os coeficientes irão mudar. Então, para cada base fixada, par de base, né? Uma base da chegada, uma base da saída, você tem uma única matriz, mas tem que fixar as bases, tá? Se mudar a base, a matriz muda, não tem problema. Mas tem que indicar, em geral, as bases. A menos que normalmente você use, o que é normal, é você usar as bases canônicas, aí você não indica. Você pega a base canônica do espaço de chegada, base canônica do espaço de saída, aí tá tudo bem. Então, vamos entender na prática como é que faz isso aqui, ó. Vamos entender na prática. Que jeito que eu vou fazer esse negócio aqui. Pior que, eu não sei se a minha bateria aqui vai dar mesmo. Suponha que eu tenha aqui uma transformação linear. Ó, que sai do R3, espaço de saída, e chega no R2, meu espaço de chegada. Espera aí que eu vou ter que arrumar um... Agora que eu vi que o negócio aqui tá acabando, só um instante. Meu bem? Pega a extensão lá pra mim rapidinho, puxa pra cá. Só um minuto. Agora sim. Suponha que eu tenha aqui uma transformação que sai do espaço R3 e vai no espaço R2 e é dada por essa lei aqui. Eu pego esse trio XYZ e transformo no parzinho X mais Y, vírgula, Y mais Z. Suponha que a minha transformação faz isso aqui. Aí agora eu quero fixar duas bases, uma do espaço de chegada, outra do de partida. Então, no espaço de partida, eu fixei aqui a base canônica do R3, ó. Essa daqui é a canônica do R3, 100, 010, 001. E na base do R2, eu não coloquei a canônica, coloquei essa daqui, ó, 1011. Então, eu tenho a base de cada um deles. Beleza. Então, pelo que a gente viu lá em cima, olha, qual que é a primeira coisa que a gente fez? A gente pegou e aplicou a F nos elementos da base dada. Então, aqui a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, ó. Vou pegar a minha F
e aplicar nesses carinhas aqui, ó, no 1, o 2 e o 3. F de U1. Então, aqui, ó, F de U1. O1 é 1, 0, 0. O que a F faz? Ela soma x com y, ou seja, 1 mais 0, vírgula, y com z, 0 mais 0. 1 mais 0, 1. 0 mais 0, 0. Então, realmente dá isso aqui. Quem é o meu vetor? Quem é o meu vetor? O 2. O 2 é 0, 1, 0. O que faz a F de em U2? Soma a primeira com a segunda coordenada, 0 mais 1. A segunda com a última, 1 mais 0. Então, dá exatamente 1. E, por fim, a gente tem o vetor, o 3, que é 0, 0, 1. Então, o que a F faz no U3? Ela soma primeira com segunda coordenada, segunda com última, que é a terceira coordenada. Então, dá realmente 0, 1. Então, o primeiro passo é muito simples. Pega a base do espaço de partida, aplica a F. É isso. Beleza. Depois de aplicar a F nesses vetores, vamos voltar lá para a gente ver o que ele pede para fazer, ó. Apliquei a F nos carinhas. Depois eu vou pegar cada um deles, cada um desses vetores, e escrever como combinação da base do espaço de chegada. Então, olha só. A gente vai pegar cada um desses vetores aqui, ó, que estão todos no R2, lógico. É o espaço de chegada. Que eu já apliquei a F, né? Então, saí do R3, caí no R2. Então, eu vou pegar cada um deles, tentar escrever como combinação dessa base aqui que foi dada no exercício. Então, bora lá. Se a gente pegar aqui, então, pegamos o primeiro carinha aqui, que é o F de U1, que deu o vetor 1, 0, e quero escrever ele como combinação linear desses dois caras aqui. Então, fica... Aqui, eu não vou colocar aquele alfa 1, 1, alfa 1, 2, porque é muito pequenininho, então eu vou colocar e só lembrar de como a gente monta a matriz. Então, vai ficar uma constante vezes 1, 0, mais uma constante vezes 1. O que eu quero descobrir é quem são esses carinhas, né? Escrever como combinação, a gente quer descobrir quem são as constantes. Então, aqui vai ficar o seguinte, do lado esquerdo, deixa eu apagar aqui um pouco. Do lado esquerdo, a gente continua tendo um 0. Do lado direito, se eu resolver isso aqui, vai ficar A vezes 1, 0, B vezes 1, 1. Vou somar, dar esse vetorzinho aqui, ó. Então, a gente tem esse sisteminha, ó. Eu tenho que acaba virando o sistema, né? A vezes B tem que ser igual a 1 e o B tem que ser igual a 0. Ah, mas se o B é igual a 0, a gente sabe quanto que é o A. O A tem que ser 1. Então, aqui a gente chega direto no resultado. Beleza? Então, quer dizer, se eu chamo esse cara, fazendo essa continha, esse cara a gente chamou lá de V1, né? Esse cara a gente chamou de V2. Então, a gente chegou à conclusão que A é 1, B é 0. Ou seja, esse vetor aqui, 1, 0, que é o F de 1, 1, é quem? 1 vezes V1 mais 0 vezes V2. Tá? Depois a gente vai usar isso aqui para construir a matriz. Então, agora vamos para o próximo vetor. A gente vai fazer a mesma coisa, olha. 1, vamos escrever como combinação linear da base de chegada.
Então, a mesma coisa. A gente vai pegar o vetor 1, que é o f, que é o f de U2, né? E vamos tentar escrever ele como combinação da base dada. É um A vezes um 0 mais um B vezes um 1. Resolvendo isso aqui, chega nisso. E como eu quero que isso aqui seja igual, a gente de novo tem um sisteminha. O que a gente tem? Que A mais B é 1, né? Disso aqui, né? Disso aqui a gente chega que A mais B é 1 e que B é 1 também. Mas se B é 1 e A mais B é 1, isso aqui implica que o A só pode ser 0. Concorda? Então, nesse caso, a gente chegou que o B é 1 e o A é 0. Trocou de lugar, né? Então, a gente chegou o quê? A gente chegou que o F de U2, que é esse vetor, é 0 vezes V1 mais uma vez V2. E agora a gente repete isso para o último vetorzinho lá que a gente tem, ó. O vetor 0, 1. Quero escrever ele como combinação dessa base. Então, o que eu vou ter agora? Eu vou ter que 0, 1, 0, 1 é igual a A mais B, B. Então, de cara, B é igual a 1, né? Deixa eu escrever aqui. A gente chegou que A mais B tem que ser 0 e o B tem que ser igual a 1. Se o B é 1 e o A mais B é 0, o A tem que ser menos 1, né? Obviamente. Então, a gente descobriu o A e B. Então, trocando aqui isso aqui por V1, V2, o que a gente chegou? Que o F de U3, terceiro vetor, que é esse daqui, é escrito como menos 1 V1 mais 1 V2. E aqui eu fiz o resuminho de tudo isso que a gente fez ali em cima, ó. Aqui tem um resumo. Por quê? Fica mais fácil da gente escrever agora a nossa matriz, né? A gente chegou nesses carinhas aqui. Aí lembra como é que escreve a matriz? Para cada vetor aqui, ó, V1 e V2, você vai olhar os coeficientes e escrever como linha da matriz. Então, essa coluna aqui todinha vai virar a linha da minha matriz. Essa coluna aqui, a próxima linha da minha matriz. Beleza? E assim eu descobri qual que é a matriz associada a essa transformação F, fixando essas duas bases que foram dadas, a base B e a base C. Alguma dúvida aqui? Dúvidas? Não, né? Isso aqui é só continha. Você só não pode... A ideia é simples, não é complexa, não. Beleza. Aí agora a gente vai ver um novo conceito aqui relacionado. Pode falar, Marcos. Ah, peraí. Professora, Desculpa. professora, Por isso que eu perguntei, eu não tô ouvindo vocês, eu esqueci de colocar o fone. tá Desculpa, ouvindo Marcos. agora? Agora eu tô, desculpa. Ah, tá. É porque os exercícios são simples, né, professora? Mas nas listas para se fazer, eles ficam diferentes. Parece que a senhora coloca um que não foi explicado. A senhora pode explicar se isso está acontecendo? Não, aí você tem que falar, Marcos, quais especificamente. Tipo, a lista tal, exercício tal. Eu estou dando o que aconteceu assim genericamente, tá? Ah, Mas sim, tudo bem. sim. Mas aí quando for assim, aí você pode me falar, tipo, professor, o exercício tal, de tal lista, ele é desse conteúdo mesmo, não é? Ele é muito diferente. Então, quando for assim, você pode separar e me comunicar.
Ah, tá certo. Tá bom, Marcos? Obrigado. De Tá certo. nada. Desculpa, gente, se alguém falou aí, eu fui mexer com o negócio e tirei o fone e esqueci do fone. Esqueci que tava com fone. Se alguém falou alguma coisa a mais? Não, né? Não, não, professor. Então tá. Tô vacilando aqui. Olha, então agora a gente vai falar de um conceito muito interessante que na prática, ele tem muita utilidade. Por quê? A gente em matemática, em geral, quer diminuir contas. Até por essa parte computacional mesmo, às vezes a gente precisa, às vezes não, várias vezes, né? Na matemática, nas engenharias, a gente precisa simplificar as coisas para que o computador faça as contas mais fáceis, ou então que a gente enxergue melhor alguma coisa, né? E esse conceito aqui é bem interessante para a gente, de matriz mudança de base, que a gente vai ver que ele dá uma ajudada em algumas equações que a gente tem. Que é como se fosse assim. Quando você vai tentar escrever uma função, né? Uma função, ou representar o gráfico de alguma coisa, né? Ou algum objeto matemático, né? Num gráfico, às vezes a equação daquilo ali, igual aqui de uma elipse, né? Talvez ela pode ficar muito estranha, muito feia, muito ruim de você entender o que está acontecendo e muito difícil de fazer alguns cálculos. Então, para que serve, por exemplo, essa matriz de mudança de base? Ela serve para você, se você olhar ela num contexto geométrico, não algébrico, num contexto geométrico, às vezes o que essa mudança faz é dar uma ajeitada nos eixos, como se fosse assim. Suponha que você tem uma figura lá geométrica, igual essa daí, essa elipse, e igual vocês estão vendo, ela está meio tortinha, né? Aí quando você vai escrever a equação dela, não fica uma equação muito bonita, porque ela está meio deslocada em relação aos eixos. Ela não é igual essa figura aqui, por exemplo, ó. Se eu faço uma elipse assim, centrada, meu desenho obviamente não ajudou muito. Mas se eu tiver isso aqui, em geral essa equação aqui dessa elipse vai ter uma cara mais bonita, no sentido de ser mais fácil de ver. Por quê? Porque os eixos, os focos estão todos em cima dos eixos, né? Tá tudo muito certinho, muito simétrico em relação aos eixos cartesianos. Só porque no mundo real, obviamente, você não vai encontrar só coisas desse tipo, você vai encontrar mais coisas assim, né? Então, o que a gente pode tentar fazer? A gente, ao invés de girar a figura, vamos dizer assim, a gente muda os eixos. Ou seja, ao invés de olhar esse x e y aqui como o eixo mesmo que eu vou considerar, eu venho aqui e mudo o eixo. Eu falo assim, olha, agora o eixo vai estar aqui, ó. Agora sim. Em relação a esse novo eixo, a minha figura tá assim, bem posicionada, vamos dizer assim, tá simétrico. Então, geometricamente, é como se a gente estivesse fazendo algo desse tipo, tá, gente? A gente está mudar a base, quando você escreve um eixo cartesiano, por exemplo, quando você pega que a gente aprende lá ainda no ensino fundamental, né? Você vai e monta um plano cartesiano. Mas o que no fundo é o plano cartesiano? Os eixos. No fundo, isso aí é a minha base do meu espaço vetorial. O R2 é um espaço vetorial. Quando você pega um pontinho aqui, ó, a gente não aprende lá no ensino fundamental ainda que esse ponto tem uma coordenada aqui no eixo X e uma coordenada aqui no eixo Y, e essas coordenadas são únicas. A gente não aprende isso? É um parzinho aqui que tem uma única determinação nesse plano. Então, no fundo, gente, o que a gente faz desde o ensino fundamental é pegar o vetor e escrever como combinação de uma base, onde a base é formada por duas coordenadinhas, não, né?
onde o elemento é escrito de forma única, né, como combinação desses caras, que seria como se fosse o vetor. Aqui é como se fosse a nossa base canônica, 0, 1, 1, 0. Então, mesmo sem saber, você está usando espaço vetorial, mas de uma maneira bem simplória mesmo, sem falar o que está usando. Mas a gente está fazendo é isso. Mas esse mesmo ponto aqui, ó, eu poderia falar assim, não, eu quero brincar com os eixos. Ao invés deles serem assim, eu vou fazer um novo sistema de eixo coordenados, onde no meu sistema, esse cara é o meu 0, 0. Pode fazer isso. O que você está fazendo? Uma mudança de base. Você está saindo de uma base e indo para uma nova base. Isso tudo que eu estou falando geometricamente. Então, vamos aqui para o nosso caso aqui, começando com esse exemplo, que vai resumir mais ou menos o que eu estava falando com vocês agora. A fim de ilustrar o que trataremos nessa sessão, considere um corpo se movendo no plano XY, cuja trajetória dele elíptica é dada por essa equação aqui, ó. Então, tem um corpo que o movimento dele é elíptico. Beleza. A descrição do movimento torna-se muito mais simplificada se, ao invés de trabalharmos o eixo XY, que é esse tradicional, né, que é formado pela base canônica, utilizarmos um referencial que se apoia nos eixos principais da elipse. Ou seja, eu estou invertendo os eixos aqui, ó. Estou falando, vou mudar, ao invés de considerar aquele tradicional, vou fazer com que os eixos passem... esqueci o nome. É porque tudo chama eixo, né? Os eixos do nosso plano cartesiano coincidam com os eixos principais da nossa elipse. Olha que interessante. Se eu conseguir fazer isso, de trocar os eixos, olha o jeito que fica a equação da minha elipse. 3x1 ao quadrado mais 2y1 ao quadrado igual a 6. Olha o jeito que era a equação da minha elipse. X ao quadrado mais xy menos y ao quadrado menos 3 igual a 0. Então, para quem, não sei se vocês lembram do estudo de elipse, se você tem uma equação desse jeito, é muito mais fácil você reconhecer quem são os eixos principais e você fazer também outros cálculos em relação à área da elipse. Então, você ter uma equação simplificada te ajuda em vários aspectos. Só porque aí a pergunta é, qual que é a relação que tem daquele eixo antigo com esse novo eixo que a gente tem? Então, é isso que a gente vai ver agora, sair da parte geométrica e ir para a parte algébrica da história. Olha só. E tem a ver, obviamente, com as bases de cada um. Seja B igual a 1 até o N e B' V1 até Vn, duas bases diferentes para um mesmo espaço vetorial. Então, obviamente, as duas têm que ter a mesma quantidade de elementos, porque não tem base com elementos de quantidades diferentes. Como, em particular, cada elemento de V1, ou seja, cada elemento dessa base B' está em V e B também é uma base de V, a gente pode pegar cada elemento V1 até Vn e escrever como combinação desses carinhas aqui. Tudo é base, mas são vetores distintos. Então, eu pego os elementos do B' e escrevo como combinação da base B. Então, pode fazer isso? Lógico que pode, porque base é isso, né? Qualquer vetor no espaço pode ser escrito como combinação. Então, é isso que eu vou fazer. Vou pegar o V1, escrever como combinação linear de U1 até o N. Vou pegar o meu V2, também fazer a mesma coisa. Os coeficientes são diferentes? Sim, porque
são vetores diferentes, né? Então, provavelmente os coeficientes são diferentes. Vou fazer isso com todos os vetores de B'. Vou fazer uma combinação linear de 1 até o n. E aqui a gente vai montar exatamente a mesma matriz que a gente, do mesmo jeito que a gente fez aquela matriz lá em cima da transformação linear. A gente vai pegar os coeficientes de cada coluna e escrever eles como linha da minha matriz. Então, pega um desse, escreve como linha e por aí vai. Então, vai ficar essa matrizinha aqui. Essa matriz Não, desculpa. Aqui eu fiz... se a gente for escrever... Deixa eu só escrever aqui do lado. Deixa eu escrever aqui do lado. Se a gente for pegar essa matriz, fazer do jeito que a gente fez aquela hora, a gente vai ficar assim, né? A1. Não, é isso mesmo. Desculpa. É porque eu tô aqui pensando outra coisa. Deixa eu só ver um negócio. Ah, tá. Isso mesmo. É porque ele tá falando de transposta. Por quê? Porque se a gente fosse escrever daquele jeito normal, esse cara primeiro aqui ficaria como a primeira linha, o outro cara como a segunda linha. Mas já vindo daquela parte anterior da matriz de transformação, é como se a gente pegasse a transposta. Ao invés de pegar linha e escrever como linha, a gente está pegando cada coluna e escrevendo como linha. Então, a gente está fazendo a transposta. Beleza. Quando eu escrever essa matriz dessa forma que eu ensinei para vocês, pegando cada coluna e transformando o coeficiente como linha da matriz, essa matriz vai ser chamada de matriz mudança de base da base B' para a base B. Então, isso aqui é uma coisa que vocês têm que fazer algumas vezes para gravar mais ou menos a ordem desse processo aqui, para saber, não, eu estou saindo de qual base e indo para qual base, porque pode ficar confuso. Porque se você quer sair da base B para a base B', aí você tem que pegar ao contrário. Você tem que pegar os elementos da base B e escrever como combinação da base B'. Então, a princípio pode parecer confuso, mas se você fizer umas 2 vezes já não fica não. Na prática, gente, a nível de cálculos, isso significa o seguinte, ó. Se eu tenho um vetorzinho, aqui um vetor V, qualquer, que é escrito na base B', e eu quero saber, não, eu tenho esse vetor na base B', mas eu quero saber quais que são as coordenadas desse vetor na nova base, na base B. Como que eu faço? O vetor na base B, essa nova base B, é a multiplicação da matriz mudança de base vezes... Aqui, gente, você tem que olhar vezes o vetor V escrito na base B'. Aqui é multiplicação de matrizes, porque aqui você tem uma matriz. Então, para fazer essa conta aqui, eu escrevi desse jeito aqui, ó, com esses colchetes. Por quê? Porque é a matriz do vetor. Então, eu tô falando, pega o vetor V, para saber as coordenadas do vetor V numa base B, eu pego, escrevo ele na forma de matriz, né? Para saber... Desculpa, me embananei aqui no jeito de falar. Para saber o vetor V na base B, eu vou pegar a matriz mudança de base, vou multiplicar por esse vetor as coordenadas dele da base que eu tenho, que é a base B', só porque esse vetor vai escrever na forma de matriz, ou linha ou coluna, depende do tamanho aqui, para dar certo para você multiplicar, ó. Porque olha bem, você tem um vetor aqui, uma matriz
M por N. Então, para poder multiplicar aqui por uma matriz, a quantidade de linhas dessa matriz aqui vai ter que ser o quê? A quantidade de colunas dessa, ou seja, vai ser N. Então, aqui vai ser N por 1, porque um vetor só tem ou linha ou coluna. Então, quando você for fazer essa multiplicação aqui, você vai pegar essa matriz e multiplicar pelo vetor, mas o vetor em forma de coluna, porque não faz sentido você pegar um em forma de coordenadas e multiplicar por uma matriz, isso não tem sentido matemático. Ou você multiplica uma matriz por outra matriz, ou você multiplica uma matriz por um número, mas como é vetor, né? Então, todo vetor você pode escrever ele como linha ou coluna, mas aqui, para ficar adequada à multiplicação de matrizes, o seu vetor vai ser na forma de coluna. Um vetor coluninha, onde você vai colocando cada entrada é uma linha da minha matriz. Tá bom? Confuso? Um pouquinho confuso, né? Mas agora vamos entender na prática. Não é tão difícil assim. Só é confuso mesmo. Isso aqui, toda vez que eu vou fazer isso aqui, eu sento, aí presto bastante atenção no que eu estou fazendo para não me perder nos cálculos, porque é fácil de ficar trocando as bolas aqui. Vamos lá. Suponha aqui, vamos fazer o nosso exemplo. Suponha que eu tenho uma base B aqui e uma base C aqui, duas bases diferentes do R2. Uma é a canônica e a outra é outra base. Tem a canônica e mais outra. E tá perguntando aqui, ó, vamos encontrar a matriz mudança de base da base C, que é a não canônica, para a base B, que é canônica. Então, eu tô saindo da C e indo para B. Alguém abriu o microfone aí? Quer falar? Então, eu estou saindo da base C e indo para a base B. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar os vetores aqui da base B. Vamos escrever os elementos da base B como combinação linear dos elementos da base C. Então, eu quero que 1, 0 seja alfa 1, 1, alfa 2, 1, 0. E quero que 0, 1 seja beta 1, 1 e beta 2, 1, 0. Resolvendo esse sisteminha aqui, ó, a gente vai chegar que alfa 1 tem que ser 1 e alfa 1 mais alfa 2 tem que ser 0. Ou seja, a gente descobre quem é alfa 1 e alfa 2. Esse caso é sisteminha 2 por 2, né? Muito simples de resolver. Esse daqui também, diretamente, a gente descobre que beta 1 tem que ser 0 e, obviamente, beta 2 vai ter que ser 1. Ou seja, a gente conseguiu escrever os vetores dessa forma. 1, 0 é coordenada 1, 1, mais menos 1 vezes o vetor 0, 1. E o vetor 0, 1 é 0 vezes o vetor 1, 1, mais uma vez o vetor 0, 1. Então, agora que eu já escrevi como combinação, é só montar a matriz. E a matriz monta daquele jeito que a gente aprendeu. Pega os coeficientes, a coluna, né? Vira linha. Então, vira o vetor 1, 0, a linha 1, 0, e menos 1, 1, vira a próxima linha, menos 1, 1. Então, essa é a matriz mudança de base, onde eu estou saindo aqui da base C para a base B. Quando você escreve, gente, para gravar, é como se fosse de baixo para cima, da base C para a base B. Então, embaixo você escreve de onde você está saindo, em cima onde você está chegando. Outro exemplo. Vamos fazer mais um, que aí a gente aprende aqui, ó. Considere... esse daqui, esse exemplo é interessante, porque ele vai complementar essa parte aqui, ó. Ele já deu a matriz mudança de base e ele quer
que você calcule isso aqui, ó. Você tem um vetor numa base, tem a matriz mudança de base e quer saber qual que é a coordenada do vetor nessa nova base que eu estou trocando. Então, olha só esse exemplo. Considere a matriz mudança de base. Aqui eu estou saindo da base C para a base B do R3. Aí ele já fez os cálculos e falou, olha, essa é a minha matriz mudança de base. Saindo, olha, sempre de baixo para cima. Da base C indo para a base B. Se um elemento V do R3 tem matriz de coordenadas com relação à base B dada dessa forma, então ele já escreveu o seu vetor em forma de matriz. Já pegou. É como se fosse assim, o seu vetor, o seu V, ele é o vetor 0, 3 e menos 1, lá do R3. Só que aí ele já escreveu na forma de matriz. Então, suponha que na base B, o meu vetor tem essas coordenadas. Montei a matriz. Então, ele está pedindo, ó, determine a matriz coordenada de V em relação à outra base, né? A base C. Então, a gente tem aquela relação aqui, ó. A matriz mudança de base, o vetor V escrito na matriz C é igual a multiplicação da matriz mudança de base da base C para a base B vezes o vetor na base B. Essa ordem aqui, gente, vocês têm que ir gravando aqui, ó, para não fazer confusão, ó. Tá vendo? Isso aqui, cuidado para não confundir, porque quando você for fazer a outra matriz, a mudança de base, se você tentar fazer de B para C, é outra matriz. Então, cuidado, gente, isso aqui, ó. Tem que prestar muita atenção no que está fazendo aqui, para não confundir. Então, aqui basta eu multiplicar. Pego a minha matriz, pego o meu vetor e multiplico. Teve gente lá nas listas, gente, que estava errando essas multiplicações aqui por matrizes. Estava tendo dificuldade, estava errando. Tinha gente que estava multiplicando só as entradinhas, eu não sei o que estava fazendo, mas estava multiplicando as entradinhas. Vou fazer só aqui essa daqui, só para aqueles que estavam com dificuldade, para ver como é que é. Quando você multiplica, você pega linha e coluna. Então, aqui, você está multiplicando toda essa linha por toda essa coluna. Então, vai ficar 1 vezes 0, né? 1 vezes 0, mais 1 vezes 3, mais 1 vezes menos 1, né? Então, aqui, como você está multiplicando? Olha só o que você está multiplicando. Você está multiplicando linha 1, coluna 1. Então, você está formando ali um elemento, vou chamar de A11. Primeira linha, primeira coluna. Agora, eu vou mudar. Como não tem mais colunas, se tivesse mais colunas, eu podia continuar na mesma linha e variar as colunas, mas não tem mais. Então, agora eu tenho que mudar de linha, ó. Estou na segunda linha e aqui eu vou multiplicar por qual coluna? Primeira coluna, porque não tem outra. Então, eu vou fazer o A21. Segunda linha, primeira coluna. Então, vai ficar menos 1 vezes 0, mais 0 vezes 3, mais 0 vezes menos 1. E não tem mais coluna, eu vou fazer esse carinha. Quem é esse carinha? Terceira linha, vou multiplicar pela primeira coluna da outra matriz. Então, vou fazer terceira linha, primeira coluna. Então, vai ficar 1 vezes 0, mais 1 vezes 3, menos 1 vezes menos 1. Fazendo essa continha em cada um aqui, vai dar exatamente essa matrizinha aqui. Ou seja, é uma matriz que só tem uma coluna, porque 1 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. Menos 1 vai dar 2. E aqui vai dar o 0.
aqui vai dar 4, né? Porque menos 1 vezes menos 1, mais 1. Com 3, 4. Então, teve alguns que estavam errando na multiplicação de matrizes lá. Aí eu peço que reveja, porque senão vai ficar errando muita coisa, né? Beleza. Então, quer dizer que o meu vetor V, quando eu escrevi ele na base B, ele tinha essa coordenada. E quando eu pegar o meu vetor V e escrever na nova base C, ele tem essas coordenadas aqui, ó. Opa! Escrevi a mesma coisa, né? Ele tem essa coordenada aqui, ó, 2, 0, 4. Então, tá vendo? O vetor mudou de coordenada, por quê? Porque os eixos coordenados mudaram, né? Então, é óbvio que vai mudar as coordenadas do ponto. Se eu tô girando os eixos, né, deslocando eles, as coordenadas dos caras vão mudar, obviamente. Deixa eu ver aqui. Ixi, eu tenho que depois compilar de novo, porque ficou assim, ó. Tem hora que o LaTeX dá isso aqui. Bom, aqui tem mais um exemplo. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante nesse exemplo ou é só mais um exemplo qualquer. Considere as bases do R2, vamos encontrar a matriz mudança de base. Tá. Não, esse exemplo aqui eu não vou fazer agora com vocês, a aula está terminando. É exatamente a mesma coisa, só porque aqui nesse exemplo eu fiz a matriz mudança de base. Quando eu saio de S para E e de E para S. Para ver que realmente, olha... Opa, desculpa. Para ver que realmente as matrizes dão diferentes, olha. Aqui, essa matriz é da base E para a base S. E essa matriz aqui é da base S para a base E, né? E isso aqui, gente, quando você faz esse exemplo, não foi à toa. Esse exemplo foi para a gente ver um negócio que é super interessante, que é o seguinte. Se eu pegar essas duas matrizes mudança de base, sai de uma base, vai para outra, sai da outra, vai para uma, e eu multiplicar as duas, ó, se eu pegar essas duas matrizes e multiplicar, elas dão a matriz identidade. Ou seja, uma matriz é a inversa da outra. O que isso significa? Se você achou uma matriz mudança de base, você sabe achar a outra. Basta você calcular a inversa. A gente não aprendeu a calcular a inversa de matriz? Então, se você tem uma matriz mudança de base, sai de uma base e vai para outra, você vai achar a inversa. Você está olhando a outra matriz que é para voltar naquela base. Então, vem esse teorema aqui para a gente. Dessa conclusão, seja P a matriz mudança de base de uma base S para uma base S' de um espaço vetorial. Então, para qualquer vetor V, você tem V escrito na base S, é a matriz mudança de base, vezes o S', e o contrário é a mesma coisa, só porque com a matriz inversa de P. Ou seja, aqui você já sabe quem são as matrizes, sabendo uma, a outra é a inversa. Então, é o que eu tinha comentado ali em cima, só que na forma de teorema.